dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um episódio do podcast Impulsiona e Transforma, um podcast aqui do Grupo JM. Estou ao meu lado aqui com o André Coala. E aí, André? Maravilha, sejam bem-vindos a mais um episódio e esperem a aula de hoje. Cara, eu consegui trazer um cara aqui que eu admiro muito ele, nós vamos conversar bastante, que é o Jax Greenberg. Tudo bom, Jax? Tudo jóia, eu que agradeço o convite, estar aqui com vocês, Rafael, André, e que podcast legal, hein? Vamos lá. Ouvi alguns aí, olha... Vamos lá, vamos fazer... Os meninos são bons, os meninos que fazem são bons. São bons. Os convidados são melhores, mas tudo bem. Aqui, Jax, a gente gosta de falar de empreendedorismo. Eu tive o prazer de conhecer o Jax ano passado e a gente foi se aproximando e eu vi algumas histórias dele, mas guardei algumas histórias para ouvir aqui no podcast. E a gente gosta de começar com história empreendedora. Eu sei que você tem uma história empreendedora. Então eu queria que você começasse lá de trás. Como que o empreendedorismo chegou na vida do Jax? Primeiro, eu sou filho de professores, não tenho empreendedores assim na família próximos, então não foi algo que você fala, me espelhei no meu pai, no meu irmão mais velho, nada disso. Mas, voltando bem atrás, com 9 anos de idade, minha avó fazia amendoim com chocolate na casa dela, eu gostava, começava a levar para o prédio que eu morava com meus pais, um prédio simples na região do Butantã, em São Paulo, e os amigos falando, não, eu gostei, eu quero. Daí eu falei, mãe, compra amendoim, compra chocolate, a avó vai fazer e eu vou vender para os meus amigos. Tá brincando. Que eu queria uma bicicleta, meus pais não tinham dinheiro, então eu comecei a vender o amendoim com chocolate. O melhor, eu não entendia de empreendedorismo. Então a matéria-prima, quem comprava era minha mãe, eu não tinha que devolver. Quem produzia era minha avó, com os custos dela, com gás, matéria-prima, o que faltava, ela produzia. Eu só colocava nos saquinhos e vendia no condomínio e 100% do faturamento era meu lucro. E eu consegui comprar a bicicleta, uma Caloi branca e roxa, eu lembro até hoje. Já tinha uma meta, né? Já tinha uma meta, eu tinha um objetivo e tudo bem. Mudamos, minha família, nós mudamos para o interior de São Paulo, Vale do Paraíba, Guaratinguetá. E lá meu pai conseguiu montar um preparatório para vestibular, que era o sonho dele e onde que ele começou a empreender. Ah, foi uma experiência empreendedora Foi uma experiência dele e daí eu falei, esse negócio de comida dá dinheiro, eu vendia amendoim, dava dinheiro, eu montei a lanchonete dentro do preparatório dele para mim. Com quantos anos você tinha? Tava com 14 anos. Caraca. 14 anos. E daí não deu muito certo, a escola do meu pai também não deu certo. Ele descobriu que ele era melhor professor do que empreendedor. Do que gestor. Na época, não entendia o que era uma consultoria, pedir ajuda, pedir apoio, e acabou não dando certo. Depois de 2, 3 anos, apareceu um sócio, que hoje é um grande amigo da família, e que já tinha outros negócios em São Paulo, e falou, vamos montar uma rede de cursos de informática. Na época, curso de computação estava bombando, e com esse sócio que já tinha gestão, ele falou, vamos embora. E eu falei, eu posso ser professor porque eu não quero mais ter nada. Eu quero ser professor, dou aula, aprendo. Eu dava aula de DBase 3, Lotus 1, 2, 3, MS-DOS. Caraca. E... Já ficou traumatizado. Fiquei traumatizado. Não, eu dou aula só, tenho meu horário, quero empreender. Acabou. Meu pai conseguiu criar 4 filhos dando aula. Eu vou dar aula. Tinha um carrinho dele, tinha a motinho dele, eu falei, dar aula é o sucesso. E daí começamos com 2, 3 escolas, de repente um amigo falou, gostei dessa metodologia de vocês, quero montar uma escola, começou, e aqui lá virou uma rede, não franquia, mas virou uma rede de escolas licenciadas, onde que eu comecei a crescer e trabalhar com vendas, a vender a marca deles para outras pessoas licenciarem. E daí eu entrei no mundo das vendas. Não, peraí, vou te corrigir. Você entrou no mundo das vendas vendendo lá para pagar a bicicleta, tá? Amendoim, Mas tudo bem, pode ser desse momento. Talvez de uma forma mais profissional. Ok, tá bom. Daí que eu aprendi, na verdade, o que é ganhar dinheiro. Porque uma coisa é você ganhar dinheiro, comprar uma bicicleta e falar, uau, né? Ali 8 anos de idade. Outro é você começar a ganhar dinheiro e não estou falando de volume. Sim. Porque uma das coisas que eu aprendi nessa época, eu já estava com 16 anos, que não é o quanto você ganha, é o que você faz com aquilo que você ganha. Perfeito. Quando você fala de dinheiro. E isso eu aprendi que para a minha vida pessoa física e para a minha vida pessoa jurídica hoje.
Perfeito. Né? Eu tenho que administrar aquilo que eu ganho. Quero mais? Quero. Mas não adianta ganhar 20% a mais e gastar 30%. Né? Que é o que muitos fazem. Ganha um aumento. Daqui a um ano, o aumento já não é nada. Não, o cara ganha já 2 não mil, supra, gasta 2 mil, ganha 5 mil, aí ele nunca tem dinheiro. Mesmo se ele for um diretor e ganhar 40 mil, ele gasta 40 mil. Gasta Sempre 40 endividado. E o risco é sempre maior, né? Não, quanto mais ganha, o risco aumenta. E daí eu comecei a trabalhar em vendas. Daí eu fui promovido na empresa do meu pai, do sócio dele, para gerente de vendas. Montei a equipe. Depois eu fui para diretor ainda estava na comercial. condição de funcionário do Funcionário teu pai do meu lá pai. e do sócio dele. E do sócio. Inclusive eu comprei uma escola, então com 16 anos eu fui emancipado, daí eu montei meu primeiro CNPJ com 16 anos. Inclusive eu achei recentemente o CNPJ dessa Eu empresa. sabia que podia ter um CNPJ com Eu 16 fui anos. emancipado. Você tem que ser emancipado. Emancipado. Meu pai teve que assinar no cartório, daí eu consegui abrir meu E teu pai te apoiou CNPJ. Ele não, o sócio dele. Ah. Mas foi meio exigência ali deles. Tá bom. E que meu pai, não, fica aqui trabalhando com a gente, é mais seguro. E eu lembro até hoje que minha avó me ajudou com dinheiro para montar uma escola de computação na cidade de Aparecida do Norte. Abri a janela, eu conseguia visualizar a Basílica de Aparecida. E eu tinha uma funcionária, eu tinha 16 anos, ela tinha 38 anos. A Renata, eu chamava ela de senhora, né? A senhora Renata. E ali eu comecei, a escolinha foi, dava um dinheirinho ali para pagar a gasolina da mobilete, não sei o quê, mas eu continuava ganhando dinheiro com meu pai ali vendendo os negócios. Eu não ficava tanto na minha empresa. Daí meu pai começou a crescer, criar corpo. Vamos sair do interior e voltar para São Paulo. Daí eu tive que fechar a minha escola. Na época eu não sabia que podia vender empresa. Eu falei, fecha as portas, acaba com tudo, voltamos para São Paulo. Voltamos para São Paulo para agora dar uma resumida. A empresa começou a criar forma, a crescer. O negócio ficou grande. Chegamos a ter na rede 1.082 escolas licenciadas funcionando simultaneamente. Chamava EasyComp, era computação fácil a tradução, pelo Brasil todo. E isso depois me repercutiu capa da revista Exame.me, como vender para o povão, porque nós tivemos escola em aldeias indígenas na Amazônia, e as pessoas pegavam 3, 4 horas de barco para ir fazer curso de computação com gerador, porque não tinha energia elétrica. Já pensou, era cursos cara? baratinhos, na época era 29, menos de R$30 por mês, 2 aulas por semana. E na época que era aula presencial mesmo. Presencial não tinha... e auge dos cursos de era informática. Era videoaula gravada. Não. Imagina. E daí começou a bombar. E daí eu virei... meu pai queria se afastar um pouco, gostou de empreender, porque o sócio dele era muito bom em gestão. Meu pai era o sonhador criativo e o sócio fazia gestão. Então ali formou um casamento bem legal. E daí eu fui promovido para CEO do negócio. Daí eu fiquei 1 ano e meio como CEO, e eu lembro até hoje, batemos a meta, eu ganhei de presente, eu e minha esposa, na época, fomos para Turquia e Grécia de presente de férias, 20 dias de presente da empresa, por termos batido a meta como CEO. Só. Nesses 20 dias eu não senti falta do trabalho, eu viajava, ficava trabalhando, esse computador, esse celular, não senti falta, voltei e pedi as contas. Daí 2 coisas que eu descobri, que enquanto eu trabalhava com meu pai, eu tinha um chefe e não tinha pai. Porque quando eu me afastei da empresa, eu relembrei o que era ter pai, poder conversar de assuntos pessoais, que a gente sentava, era trabalho e misturava as coisas, aí a família toda trabalhava, e daí que eu falei, e agora eu tenho que tocar minha vida. E daí eu entrei para o mundo das palestras, que também foi uma coisa muito louca, só que eu já tinha um conhecimento empreendedor. E vendas, né? E vendas. Que é um outro ponto, né? Eu entrei para o mundo das palestras, eu me formei, eu sou tecnólogo em contabilidade, bacharel em direito e fiz MBA em marketing estratégico pela USP, então bem diversificado. Tudo a ver. Mas quando você fala de negócios, tudo né? interligado. Eu não tenho OAB e nunca tirei o CRC, mas hoje eu entendo, consigo conversar com contador, conversar com um advogado, e daí eu falei, eu vou montar minha empresa de palestras, só que ela vai ser uma empresa. Eu vejo muitos palestrantes que ele acha que o eu empreendedor ele faz tudo. Não. Eu vou ter uma assessoria de imprensa, vou ter uma agência de marketing, vou ter um financeiro. Isso foi quando? Eu comecei faz 9 anos, mais ou menos, 10 anos. Meu livro tem 9 anos, 10 anos que eu comecei
a trabalhar. E o primeiro ano eu coloquei uma meta de fazer 100 palestras gratuitas para validar o conteúdo, validar o PowerPoint, validar o Jax no palco, para depois cobrar. Então, até hoje eu tenho uma planilha que eu tenho todas as minhas palestras numeradas, cidade, número de participantes. Palestra com 2 pessoas, está lá, 2 pessoas. A cidade, data, tudo que aconteceu, eu faço um resuminho depois ali, Eu os lembro melhores que momentos. você me falou, não sei se eu estou adiantando a conversa, que ele tinha uma meta para a equipe dele de vender uma palestra numa cidade que ele nunca foi. Que ele nunca tinha ido Que aí ele visitar. podia dar um desconto, alguma coisa assim, né? Ou pagar o Ainda comissão. tenho. Prêmio. Pô, não sei se era o prêmio uma hora ou desconto uma Eu hora. dava um desconto para o cliente Isso. e uma bonificação para o vendedor. Para cidades que eu não conheço, é uma oportunidade de viajar, o cliente paga a viagem para nós palestrantes. Então, assim, Que legal. você pega Florianópolis, que eu adoro, mas pega Curitiba, São Paulo, Rio, são cidades que você sempre vai palestrar. A contratação é mais fácil. É, lógico. E daí você cria desafios. E falando de desafios, falando de vendas, empreendedorismo, quando você cria desafios para a equipe de vendas, eles buscam resultado. E quando eles buscam, porque vão ser remunerados, eles conseguem, né? Então, tudo isso. E finalizando, hoje eu tenho 7 CNPJs, e é uma coisa que eu já ouvi no seu podcast de criar um ecossistema, as empresas estarem relacionadas, inclusive vocês têm um trabalho aqui que vocês avaliam que dentro do que eu já faço dá para ampliar, para aumentar, né, esse ecossistema, mas eu ainda gosto de diversificar. Eu quebro o meu ecossistema em blocos, né? Só que eu tenho uma política que eu tenho ou um sócio, um gerente melhor do que eu naquilo que eu montei. Sim. Até porque você não vai estar presente, né? Eu não vou estar presente. Eu tenho o financeiro, é meu. Então eu tenho uma estrutura de 3 pessoas no financeiro que cuida das 7 empresas e esse financeiro está ligado diretamente ao Jax. E eu tenho reuniões semanais com todos os meus sócios de cada negócio diferente, bater o martelo e de olho nos relatórios, KPIs. E talvez isso responda a pergunta natural, que é 7 empresas, mais palestra, o Jax dorme? Será que ele viaja, ele tem vida? Ele dorme no avião. Ele me parece não tá com a cara tão de cansado assim. Então, como é que faz isso, Jax? São 2 pontos, tá? Não é tão bom porque eu fui demitido, minha esposa me demitiu, foi a última vez que eu fui demitido. Teve esse turnover aí. Né? Então, acabou afetando um pouco, mas uma das coisas que eu falo até nas minhas palestras, se você tem uma empresa que depende de você, você tem um emprego e não sabe se vai ter salário. Perfeito. Exatamente. Então, todos os meus negócios eu criei estrutura para não dependerem de mim. Se pegar fogo é para ligar para os bombeiros e não para o Jax. Resolve e me diz. Onde que o Jax entra? Qual que é a minha expertise? Vendas. Enquanto estiver dando lucro, o Jax não se mete na empresa. Meu sócio ou até meu gerente é autonomia. No mês que o lucro caiu, e lucro que eu falo não é faturamento, porque as pessoas se iludem com o faturamento. Faturamento é indicador de ego de empresário, né? Eu quero o resultado final, ali, a última linha. Quanto que está deixando no caixa da empresa, não do sócio, no caixa da empresa. E ali, para mim, é o meu parâmetro principal. Caiu, o Jax entra, meu acordo com todos os meus sócios, meus gerentes, no mês seguinte, é do jeito do Jax. Daí eu paro um pouco, diminuo um pouco a palestra, dou mais atenção para aquele negócio. Tá? O que hoje eu também criei um sistema que eu consigo corrigir para não acontecer isso. Eu não espero acabar o mês e perceber. Eu já faço, que é onde que eu implantei as reuniões semanais, pontuais, eu tiro... São checkpoints. Checkpoints que eu tiro uma segunda-feira por semana ali, praticamente, que não tem palestras, e eu fico em casa, home office, computador, reunião online com sócios alinhando, e o resto da semana eu faço o acompanhamento. E a maioria desses CNPJs são franquias? Ou tem negócios que não são franquias? Não, tem. Tem a minha empresa de palestras. Sim. Daí eu tenho uma empresa que é marketing estratégico, onde que daí vem a consultoria relacionado mais a marketing, não tanto a vendas, mas focado em resultado, faturamento, né? Não entro no que, por exemplo, a JM faz, da parte financeira, não é minha praia. Sim. Inclusive, eu sempre indico vocês. Sim. Né? Mas daí eu tenho uma pequena consultora, eu construo, mas eu não vendo. Daí eu tenho uma administradora de bens próprio, uma imobiliária, que eu alugo aquilo que eu construo. Sim. Então eu tenho uma empresa de sócios, estúdios pequenos, kitnets,
tem em Bertioga, litoral de São Paulo, Zona Norte na capital. Então você vai construindo, vai deixando. Essa é a minha aposentadoria, vai ficar ali e fora patrimônio. Eu tenho uma franqueadora de marketing digital chamada Mazuquim, onde que eu sou sócio do grupo Calais e do Danilo Mazuquim. Então esse foi o último CNPJ que eu abri final do ano passado, de outubro para novembro. Já estamos com 8 franqueados aí, trazendo bons resultados, com uma franquia, inclusive, em Portugal, que nos conheceram na Feira do Empreendedor em São Paulo, né, o ano passado, e optaram em levar a nossa franquia para lá. Eu tenho uma empresa que desenvolve material para cursos de inglês, escolas que não são franquias ou professor particular, então apostila, metodologia, apoio de captação de alunos, marketing, e daí vai. Então é bem diversificado, mas no fundo tem pessoas chaves ali. Você acha que esse seu relacionamento como palestrante, que acaba convivendo com negócios diferentes, um pouco da vida do consultor também, né? Te abre a cabeça do tipo bons negócios interessantes para investir, te gera oportunidade? Ou não foi daí que veio a maioria dos negócios? Não, a maioria dos negócios vieram das viagens de palestra, conversar com até os participantes das palestras. Estive agora em Chapecó para uma rede de franquias. O dono da franquia já falou, já estou abrindo uma nova franquia, você não quer entrar comigo como sócio? E você ajuda na parte da expansão, vendas? Estamos avaliando, está vindo para São Paulo. Então, abre portas, só que hoje eu tenho uma visão, eu busco franquias que me tragam recursos financeiros recorrentes. Eu tive um restaurante em São Paulo com a minha mãe, fechamos, porque você tem que vender hoje para sobreviver amanhã, isso eu não quero. Então, o Jaques, ele busca o que traz recorrência, não necessariamente precisa ser escalável, mas eu dou preferência. O que traz renda recorrente, um cliente tem uma mensalidade, e se puder escalar, melhor ainda. Então, eu visualizo ainda. É possível virar franquia? É possível virar licenciamento? Eu consigo ter pessoas trabalhando comigo? Eu consigo ter algo que é online, que nem a metodologia de inglês. É gráfica. Sim. E a gráfica, hoje, eu já terceirizei estoque. Então, se eu mandar fazer 50 mil ou 1 milhão de apostilas, a gestão é a mesma. E se fizer 1 milhão, o custo ainda cai. E eu vendo pelo mesmo preço. Então, é escalável. Então, é uma coisa que é muito importante para o Jaques, é entender o que está acontecendo no mundo. E eu tenho uma expertise, Rafael, que é o que você falou, que é vendas. Caramba, o que tem empresa aí que não vai para frente porque tem dificuldade em vendas? Você sabe que você falou, Jaques, do ecossistema, né? A gente faz ecossistema para empresas. E a base de todo o ecossistema, a gente chama de missão, visão, valores. Então você tem que entender a missão, visão, valores, e com base nisso você consegue abrir N outras frentes que estão correlacionadas com o negócio. Sim. Existem ecossistemas de empresas, existem ecossistemas pessoais. No seu caso... Pessoal. É pessoal. Então todos os negócios que você vier a abrir no futuro, isso que você já tem, pode ver que todos eles têm os mesmos valores, né? A mesma missão. Recorrência... né? Possibilidade de expansão, de escala, gestão centralizada, financeiro. Isso. Então, é um viés de pensamento muito inteligente que você teve no passado. E é uma coisa legal que, assim, meu sócio, quando eu convido pessoas ou pessoas me oferecem negócios e eu avalio, um dos pré-requisitos, né, daí falando um pouco de valor dos meus negócios... quando você coloca lá, faz o valor, missão, e um dos valores o cliente ele se mantém porque é bom para ele. Exato. Então, assim, eu tenho locação, administrador de bens próprios. Nenhum contrato meu de locação tem multa para sair. Você alugou hoje, quer sair em 30 dias, pode sair. Minha palestra, você contratou minha palestra, não gostou, eu devolvo o cachê. Se eu não for aplaudido no final. Então, tudo meu tem um propósito. Marketing. Agência de marketing digital. O cliente não está satisfeito, pode sair. Não tem aquela carência de 3 meses para ver se vai dar certo. No primeiro mês já não gostou, cara, tchau. As nossas empresas no grupo seguem a mesma... Eu acho que prender por multa contratual é uma coisa que não faz parte do cobra fidelidade meu negócio. E isso é muito legal, né, Rafael André? Que
como vocês acabaram de reafirmar, né? A JM também, as empresas do grupo não têm fidelidade, mas isso traz uma segurança para o cliente. É impressionante quando eu falo para o cliente, cara, você pode ler meu contrato. E assim, se não quiser assinar contrato, eu recomendo assinar para sua segurança, não para minha. Para você garantir que eu vou entregar. Mas por mim, tudo é pré-pago. Cara, você pagou, eu vou te entregar. E o índice de retenção é alto, de satisfação é alto também, então não é isso que vai reter, né? E Jacques, aqui no podcast a gente gosta de histórias de insucesso também, tá? Você contou só as histórias bonitas, agora conta, por favor, algumas negócios que você entrou que não deu certo, que aprendizado você tirou disso. Tem alguns, viu? Não são poucos, não. Imaginei. Mais 40 minutos de papo aí. Porque assim, se você falar que foi só sucesso, tá errado. Por exemplo, vamos voltar atrás na época da EasyComp, né? Eu tive uma sócia que foi minha prima, para abrirmos 10 escolas, né? Quando já estava grande o negócio, eu já estava ali como diretor comercial, ainda não era CEO da empresa do meu pai, do sócio dele. E eu descobri que abrir negócio com família, primo muito próximo, para mim hoje, parente, pessoas próximas. Eu não vendo meu serviço, eu indico concorrente e eu não quero mais sociedade. Porque misturou tudo. Até porque ela estava numa situação financeira, que ela precisava do recurso, então começou a misturar as contas pessoais dela com as contas da empresa, e é uma coisa que eu sempre fui muito chato. Eu já passei aperto financeiro, mas minhas empresas estavam saudáveis, né? Porque eu estou precisando que eu vou tirar do caixa da empresa. Né? Só fazendo um parênteses, isso vocês são melhores do que eu, porque eu na parte financeira nunca fiz curso, eu aprendi na vida. Sim. Eu janeiro, já comecei a separar o 13º. Então, fazendo provisão já. Provisão de 13º, tanto que o meu 13º, todos os meus negócios eu pago em parcela única na primeira, já antecipo, eu já quero me ver livre daquela obrigação, tem caixa para virar o ano se tiver menos cliente, então é uma coisa que eu tomo muito cuidado. Mas essa empresa com a minha prima foi um fracasso. Perdi muito dinheiro, mas pior do que o dinheiro, eu perdi uma prima. É isso que eu ia falar. Então, eu descobri que, assim, não quero. Então, esse foi um aprendizado que eu tive. Sofri muito, eu sou muito família, sou muito próximo de primos, tios, então, tudo mais. Um outro negócio que não deu certo foi uma sociedade que eu fiz, dessas oportunidades em viagem, ver um cara, meu filho é ótimo nisso. Eu não vou entrar em detalhes do negócio. Okay. Abre uma sociedade com ele, não sei o quê. Abri sociedade, 3 anos, empresa mais de 300 clientes, altamente lucrativa, recorrente, sócios trabalhando, e eu por trás na gestão. 80% dos clientes eram do meu network relacionamento, porque eu levo de palestras, consultoria, daí eu aproveito o ecossistema quando tem ligação. Exatamente. Porque nós, palestrantes, tem um poder, né? Você está no palco, eu falo, pessoal, se o seu negócio, a margem não está sobrando, está algo errado, liga para a JM, que ali você vai ter o respaldo. É o suspiro que você precisava. Você vira uma autoridade. Você vira uma autoridade. Né? Coloca o QR Code, 10% ali vão pelo menos falar o que vocês são. É isso aí. Né? E, de repente, o financeiro sempre esteve na minha mão. Inclusive, uma das coisas que eu falo de financeiro, meus sócios têm acesso às contas bancárias para consulta. A senha deles não movimenta. Isso eu faço questão, que o único que aperta o botão sou eu ou a minha gerente financeira, que eu confio nela, mas meus sócios não podem. Então eu quero tirar 5 mil. Não pode. Solicita, a gente aprova e faz a movimentação. Até para compras, etc. Mas esses meus sócios um dia mandam boleto para os clientes, ninguém paga. Eles abriram uma outra CNPJ e levaram os clientes. E por trás. Por trás. E eu sempre fui uma pessoa que meu pai, meus avós sempre falaram, Jacques, confia nas pessoas. E eu sempre confiei. E daí, qual que é a lição que eu quero deixar? Que esse para mim foi o maior erro que eu cometi pensando no empreendedorismo, em negócios. Você confia nas pessoas, mas até casamento você assina um contrato. Você vai no cartório e precisa de 2 testemunhas para você poder casar no cartório. Meu pai fala que você pode ser tudo menos ingênuo, né? E tudo bem, mas o ingênuo... Eu tenho outros negócios, que eu tenho sócios de mais de 20 anos. Essa pessoa que foi sócio do meu pai na EasyComp, hoje ele é meu sócio em 2 negócios meus, do 7.
Então ele deixou de ser só do meu pai. O que te incentivou a ter seu primeiro CNPJ lá. O que eles venderam a empresa, né, a EasyComp, há 7 anos atrás. Daí, 2 anos depois que eu me desliguei, eles venderam a empresa. E hoje ele é meu sócio e, para mim, ele é um mentor também. Mas eu aprendi com um advogado que, Jacques, faça um acordo societário antes de abrir o CNPJ. A cláusula de saída é mais importante. A cláusula de saída, o que pode, entendeu? E você fala, Jacques, mas você não valeu a pena o negócio por 3 anos? Valeu. Fomos para a justiça, fizemos acordo, fui remunerado financeiramente, entendeu? Então, prejuízo financeiro eu não tive desse negócio. Mas o emocional vale mais. O emocional. E gerou um aprendizado. E perdi o negócio. E perdi o negócio. Porque eu não fui atrás. Acabei deixando eles com o negócio, toca, fica com os clientes. Tanto que tem cliente até hoje que não sabe que eu saí. Eu preferi, não vou prejudicar, fiz errado, mas vai abrir um negócio, vai colocar sócio, é irmão, é primo, é esposa, é marido, é desconhecido. Chama um advogado, documenta as obrigações de cada um. O que cada um pode e as regras da empresa. E isso eu aprendi quando eu virei sócio do Grupo Calais, que é uma holding de franquias. Primeiro, antes de qualquer coisa, reunião dos sócios, advogado, 68 páginas de acordo societário. E ele falou, vocês podem sugerir qualquer mudança, não é impositivo. Só que os sócios têm que aprovar todas as mudanças. Vamos colocar aqui. Colocamos. Hoje eu percebo que se cada um seguir o que está lá, que é o que foi combinado e documentado, o negócio vai estourar e vai bombar. E um lembra o outro. Então, assim, o que é combinado não sai caro. E se foi combinado, documenta e assina. É bom para dar um respaldo, né? Respaldo. Então, esses 2 erros, né? Abrir um negócio com parentes e com qualquer outra pessoa sem documentar, são 2 erros que eu cometi e paguei caro. E caro, mais uma vez, voltando a falar, não é o financeiro. É o que está por trás, que para mim vale muito mais. Dinheiro a gente trabalha de novo, conquista. Exatamente. Mas todo o resto, para mim, a perda é muito maior. A frustração é muito maior, né? Muito maior. Jacques, vamos falar de vendas, né? Você corre o Brasil inteiro aí falando de vendas e a gente lida aqui muito com pequena e média empresa, né? Que é a realidade nossa. O que você observa de tantos anos palestrando que são os maiores erros que os empresários de pequena e média empresa cometem em relação à gestão comercial? Primeiro, é entender o que você vende. Porque o cliente vai falar que tá caro. É a cultura do latino. Tá caro, eu quero desconto. Daí o que o empresário fala? Abaixa o preço. Cara, em vez de abaixar o preço, vamos entender qual que é a embalagem daquilo que você vende. Eu não preciso baixar o preço. Eu preciso aprimorar a minha embalagem. Então, uma das coisas que eu até brinco é, se o seu produto e serviço fosse vendido na prateleira de um supermercado, qual seria a embalagem? Qual seria a mensagem da embalagem? O que faria o cliente querer pegar aquele pacote e colocar dentro de um carrinho, mesmo que seja serviço? Porque quantos serviços, hoje, por exemplo, eu consigo comprar um cartão da Uber no Carrefour, da Netflix, que é serviço. Mas está sendo vendido nas prateleiras. Está produtizado. Hering, para mim, é um grande exemplo. Na minha época, adolescente, criança, era vendido camisetas Hering brancas por quilo. Hoje, Hering, Havaianas, é luxo. Mudou a embalagem, mudou o perfil e tem cliente para todos. Né? Então, qual que é a embalagem e como você quer se posicionar? Porque quando o cliente fala, tá caro, e os seus vendedores não conseguem vender, o que eu falo? Qual a sua embalagem? Realmente você está caro ou você está cobrando o que vale pelo que você entrega? Sim. E terceiro, se você tem embalagem, se você está cobrando o que vale, você está vendendo para o público errado. Você ainda está com a mentalidade talvez que você tinha 10, 5 anos atrás. Então a gente precisa redefinir a persona, quem é o público que você quer vender. Para mim, esses são os 3 principais pilares que principalmente os pequenos cometem em empresas familiares, porque ele quer manter o que o pai fazia e esquece de um reposicionamento, um redesigner da marca e do pacote daquele serviço ou produtos que ele vende. Eu costumo dizer aqui no escritório que o tempo passa
e as pessoas continuam usando as mesmas roupas do passado. E aí tem uma hora que precisa se atualizar e fazer um rebranding. E muitos dos clientes chegam pra gente principalmente na parte da sucessão. Então, sucessão é quando o pai acaba deixando pro filho. E ou é o pai que quer deixar uma estrutura mais organizada pro filho, ou é o filho que chega e fala, agora eu preciso melhorar o que o pai tem. E quando a gente entra em posicionamento, missão, visão, valores, argumentos de vendas, enfim, tem toda uma história no guideline para criar, inclusive, esse ecossistema que a gente está falando. A gente realinha todas as expectativas, né, da família junto disso. É muito interessante isso que você está falando. Quando a gente fala de empresas menores, né, pequenas, médias, focando em falar em vendas, também é um grande erro na seleção dos vendedores. Isso. As empresas, elas querem contratar rápido, porque eu estou precisando, e demitem devagar, porque não tem o plano B para repor se aquele vendedor sair. E daí eu falo, o seu financeiro que vai mexer com o seu dinheiro, você contrata rápido? Não. Porque o vendedor caiu o RG, está contratado. Porque vendedor não tem que ser avaliado. É, como se fosse um cargo menos valorizado. Menos né? valorizado. Daí você fala, Jacques, mas você acredita que venda seja o coração da empresa? Não. Tem muitos aí que falam. Para mim, vendas não é o coração. Coração é emoção. Coração são todos, independente do cargo, do salário, do departamento. Se eu trabalho numa empresa, eu não estou com o meu coração na empresa, é melhor pedir as contas. Mas vendas é o pulmão. É o que traz o ar, o respiro financeiro para a empresa continuar indo para frente. Então, para mim, vendas não é o coração, mas sim o pulmão. E se vendas é o pulmão, você precisa respirar, leve a sério o seu pulmão. Avalie o time. Não queira economizar no salário de um vendedor. Às vezes eu pago X mil reais para o meu gestor financeiro, para minha gerente de marketing. Mas daí vem um vendedor, eu quero pagar o piso. Não, mas ele vai ter comissão. Quanto que é a comissão? 0,001. Cara, o vendedor, se ele ganhar, ele vai trabalhar. Inclusive, Rafael, nós tivemos numa imersão ano passado em Orlando, nos Estados Unidos, com o Marcos Bernardes, e uma das coisas que nós fomos visitar foi a Apple. E vendedor na Apple foi explicado que não ganha comissão. Uma das maiores empresas do mundo. Uma das maiores empresas que vende bastante, pra caramba. Vendedor não tem comissão e não quer pedir as contas. Eu não estou falando para não dar mais comissão. Porque logo depois nós fomos na Harley Davidson e lá ele falou, aqui nós damos comissão. Sim. Então, são perfis da estratégia do seu negócio. Mas a única coisa que eu falo é o seguinte, vendedor bom não está desempregado. Então, se você quer um cara bom de venda na sua empresa, se tiver um desempregado, não é ele que você deve contratar. Sim. E por falar em vendedor bom, né? Quando eu tive contato com o teu livro, que está aqui na mesa, eu achei muito legal, porque às vezes eu encontro pessoas e ele fala assim, fulano é vendedor bom, porque eu vou lá, ele explica o produto, ele fala bem. Eu falo, mas acho que ele não sabe o que é vendas. Né? Vendas não é se você falar bem ou você explicar o produto. Isso o cliente já sabe, a pessoa na internet, seu produto. Um bom vendedor é aquele que sabe fazer as perguntas certas, né? Para conduzir o cliente a comprar o que ele precisa. E daí que veio a ideia do livro. Qual que foi a ideia desse livro, Jacques? Na verdade, esse livro, né, 84 Perguntas que Vendem, é um livro muito legal, porque quando eu escrevi, eu ainda trabalhava na empresa do meu pai. Caramba. Eu não pensava em ser palestrante. E ele começou como um PDF que eu disparava para as escolas. Né? Ele foi feito para vender matrícula de curso de computação. E daí, depois, conhecendo o Edilson Lopes, o fundador da KLA Eventos, em São Paulo, ele falou, Jacques, seu livro é muito bom, vou te apresentar uma editora e você vai lançar o seu livro. Só que o seu e-book tem 200 perguntas. Você vai selecionar as melhores. Não queira colocar 200. Coloca as melhores. Não importa quantos sejam. Se forem 10, são 10. Se forem 100, 100. Eu lembro até hoje, tomando café na Livraria Cultura, do Conjunto Nacional em São Paulo, ele falou, inclusive, se for 101, melhor. Porque tem toda 101 Dalma, não sei o quê. Né? Ele fez uma analogia. E quando eu selecionei, saíram 84 perguntas. Então não é 84 porque eu gosto do número, numerologia, não, porque foram as 84... Você fez o filtro e deu isso. Que deu isso e foi o que nós publicamos. Hoje o livro está na 6ª edição, 30% das perguntas foram atualizadas, né? O livro tem 8 anos, foram atualizadas, novas, de acordo com o mercado, e agora no livro, também na 6ª edição, eu trouxe um conteúdo de vendas pelo WhatsApp.
Legal. Que são as mensagens que vendem, que ajudam a conduzir o cliente a querer comprar. Daí você fala, Jacques, dá um exemplo de uma pergunta do seu livro. Então, por exemplo, o André é meu cliente, eu percebo que ele vai pedir um desconto, porque a gente percebe ali, o bom vendedor, ele está de olho. Daí eu falo, André, o que eu posso pedir para o meu gerente, sem baixar o preço, para você levar agora esse produto? Antes dele pedir o desconto, eu já faço uma pergunta aberta com uma restrição, sem baixar o preço. Ele fala, já, se você parcelar em 5 vezes, eu levo. Se você me der um brinde, eu levo. Porque as empresas não percebem que quando você dá desconto, no caixa ele também vai querer em 5 vezes. Você vai perder dos dois, né? Você vai perder dos dois. Tá? E outra coisa que os vendedores, principalmente varejo, têm que perceber que antigamente o consumidor saía de casa e ia na loja porque ele precisava comprar. Hoje, os consumidores vão à loja porque eles querem, porque eu posso comprar pela internet. É isso aí. Então, se ele foi até a sua loja é porque ele quer, não é mais necessidade. Tem vendedor querendo tirar pedido achando que é necessidade. Nem farmácia é mais necessidade. Então, enquanto os consumidores forem à loja porque eles querem e não são atendidos para comprar da forma que eles esperam, com um diferencial, uau! Aquela loja vai perder cliente. Sim. Então, o empresário ele tem que perceber que o cliente vai porque ele quer, não porque ele precisa. Ô, Jacques, deixa eu fazer outra pergunta, que eu sei que você é um estudioso do assunto e a gente tinha que abordar isso, qual o impacto que você está enxergando que a IA vai trazer para o departamento comercial, tentando trazer um pouco da realidade da pequena e média empresa, né? O que você tem observado já, com efeitos para 26 já? Não, inclusive esse foi o assunto mais comentado na NRF, em janeiro, em Nova York, que eu não tive a oportunidade de ir esse ano, o poder da IA. Então, são algumas coisas que eu falo, pensando também no pequeno e no médio empresário. Não acredite que a IA vai substituir o seu time comercial. Ela vem para somar. A IA ela consegue substituir um atendimento inicial e, dependendo do produto, se for ticket baixo, ela ainda consegue conduzir para venda em muitos casos, sabendo que você vai ter uma perda grande de leads potenciais quando você transfere para a IA. Só que a IA ela não sabe fazer sozinha. O supervisor da equipe comercial tem que supervisionar a IA, porque ela vai errar, a inteligência artificial pode alucinar. E para quem é vendedor, a inteligência artificial tem que ser um apoio, não o seu concorrente. Eles têm medo. Vendedor que não estudar inteligência artificial vai ficar para trás. Exemplo, treine a sua inteligência. ChatGPT, baixa o aplicativo no seu celular. Mas é R$100 por mês, não quero pagar. Primeiro, se o vendedor não tem R$100 por mês para investir nele, ele não é um bom vendedor. Esquece. Mas tá bom, quer gratuito, baixa o gratuito. Mas treine a IA para ser o seu melhor apoio consultivo em vendas. Hoje você pode treinar o ChatGPT ali para estudar os melhores livros, vídeos, treinamentos. Treina ele com as 84 perguntas. Treina ele com as 84. Isso. E eu tenho um apoio do ChatGPT, não só, mas eu subi a Arte da Guerra, diversos livros relacionados às armas da persuasão. E hoje, quando eu tenho um cliente no WhatsApp que ele deixa de me responder, eu copio a conversa, jogo no ChatGPT e peço para ele fazer uma análise do perfil do cliente, onde que eu errei e qual a melhor abordagem. Eu peço para ele me sugerir 3 novas abordagens para voltar à negociação com aquele cliente. E é impressionante, eu sou especialista em vendas, eu crio mensagens, mas como a inteligência artificial encurta caminho e tempo. Sim. E ela traz uma visão baseada até no meu livro e da forma como eu penso, porque eu subo palestras minhas gravadas. Olha. E eu falo, caramba, por que eu não percebi isso antes? Tava no seu cérebro aí, mas lá no fundo, né? Até Tava você lá no resgatar fundo. ali ia demorar, né? E ela traz a sua cara. E Né? ela traz. Então é muito legal. E eu tenho implantado isso em alguns clientes que eu faço consultoria nessa parte. E eu ajudo a treinar a inteligência artificial para aquele negócio, para aquele segmento. Como apoio a vendas Como mesmo. apoio a vendas. E é impressionante, os vendedores que estão usando, no primeiro mês, já muda o resultado. Lógico. No primeiro mês. É algo assim. Porque vendas é isso, né? Marketing é médio e longo prazo.
Vendas é o dinheiro no caixa hoje. Sim. Tanto que você fala assim, qual é a meta dos seus vendedores? Eu falo, a meta do dia é tanto. Meta do dia é. A meta mensal é a soma das metas dos dias. Mas eu olho diariamente quanto cada um vendeu. Sim. O resultado do mês é o que você faz no dia a dia e as É o ações. dia a dia. E as ações. As ações. Que tem que andar junto. Eu falo, às vezes o empresário fala assim, não sei cobrar a meta. Eu falo, meu amigo, você não cobra a meta, você cobra as ações que te levam à meta. Se você falar que quer perder 5 quilos, não adianta eu te cobrar que você não perdeu 5 quilos. Eu tenho que te cobrar se você foi na academia. Se você o que alimentação. O que você comeu hoje, né? Aí eu sei que naturalmente com a meta a gente vai conseguir chegar lá, né? Então essa é a lógica que a gente tem que pensar do ponto de vista de vendas. Né? Eu tive um emprego, antes de começar a trabalhar, quando nós mudamos lá para o interior, eu trabalhei com telemarketing, né? Na época, vendia cartão de crédito para o Banco Bamerindos, uma época da minha vida. E eu lembro até hoje que o supervisor, ele colocava 2 copinhos de plástico, um cheio de feijão e um vazio. Cada atendimento que eu conseguia vender um cartão, eu tirava um feijão e colocava no copinho vazio. Olha. Porque eu conseguia visualizar na minha frente... o quanto falta eu vender até o final do dia. Performance. Né? Aquela performance. Era a minha meta do dia, era o número de feijão que eu tinha no copinho cheio. Eu vou pegar essa ideia. E é uma coisa tão simples, só que é visual. Eu falo, caramba, faltam 2 horas para eu ir embora. Era impressionante. Eu corri e fechava todas. Eu mudava a argumentação. Caramba, são detalhes. A gente tem um cartaz aqui que a gente usa nos nossos clientes, que você pinta conforme vai chegando 100% do mês, e às vezes eu tenho um consultor outro que chega e fala assim, mas Rafa, tem lá no BI, o dashboard, o sistema. Fala, meu amigo, o cara vai pegar a caneta, ele vai pintar, ou o sino, né, que às vezes a empresa tem um efeito psicológico, que tá lá, ele abre o olho, ele tá ali, não tá no dashboard, no BI, né? Eu tenho o desenho de um Boeing 777, e cada venda é uma cadeira ocupada no mês. Que legal. Né? Então, para tornar uma coisa mais visual. Isso. E cada vendedor tem o seu Boeing. Isso. E ele tem que completar Você tem o BI, o dashboard, mas isso é mais um apoio, é mais psicológico. É mais psicológico o desenho. E eu falo, o BI é para o gestor. Isso. O desenho é para o vendedor. Exato. São 2 pontos diferentes. Mas do feijão eu vou copiar essa ideia que eu gostei. Manda bala, não tem direitos autorais que não são meus. Vou levar para os consultores. Né? Daqui a pouco a gente vai comprar um saco de feijão aqui na consultoria e ninguém vai entender por quê, né? Vamos para o momento Impulsiona e Transforma? Vamos agora. Momento Impulsiona e Transforma, momento aqui no podcast que a gente quer ouvir de você uma dica para quem está querendo empreender ou está empreendendo e está com uma dificuldade, uma dica que se você pegasse um túnel no tempo e voltasse para o Jacques lá de anos atrás, você falaria no ouvido dele lá. Qual que é a dica que você poderia dar? Vamos lá. Primeiro, nunca deixe que ninguém diga que você não é capaz, você não vai realizar seus sonhos. Muitas vezes alguém dentro de casa, muito próximo, nos coloca para baixo e fala que é melhor ser CLT, é melhor ter a sua segurança financeira. O empreendedorismo não é fácil, empreender é um grande desafio. No Brasil, a burocracia, processos dificultam e não é ter qualidade de vida. Empreender é trabalhar, principalmente no início, 3 vezes mais do que se você tivesse um horário fixo. Só que empreender você não tem limite de ganhos. Empreender é você poder realizar seus sonhos e ajudar famílias oferecendo empregos. Empreender é deixar algo para os seus filhos como um legado. Então não deixe que ninguém diga que você não é capaz. E se em algum momento você passar um aperto, não souber para qual caminho você deve ir, busque a JM Consultoria para te direcionar. Porque quando você não tem alguém do seu lado te ajudando a definir a melhor estratégia, a gente pode ir para o lado direito e às vezes era só dar seta para a esquerda, que o posto de gasolina estaria logo ali para nos abastecer de motivação e gás para continuarmos acelerando e bater todas as metas. Olha, eu não foi combinado. Você fez o Pix para ele. Não, mas vou fazer agora. Você fez o Pix. Acabando a gravação, já vou pedir qual o Pix já, né? Eu vou fazer um Pix depois para a Guide também. Quem sabe? Gratidão, cara. Obrigado pela presença aqui no podcast. Foi muito bom, deu muito aprendizado aqui. Obrigado, hein? Eu que agradeço o convite. É sempre bom estar ao lado de quem é melhor do que nós para aprendermos. Eu que agradeço a oportunidade. Vocês não imaginam como que nós
desse lado do microfone também aprendemos bastante. Que legal, bacana. Sigam o Jax, tá? Nas redes sociais, ele compartilha conteúdos muito legais, eu já sigo ele, acompanho. Ele tem um podcast também, tem muito conteúdo, você vai aprender lá. E obrigado por estar com a gente aí mais um episódio, né, André? Excelente, muito obrigado, Jax. A gente volta em breve. Eu Obrigado, falei pessoal. que era uma aula. Isso, uma grande aula. Valeu.